Eu É. trabalhar com tudo. Aí, eu vou vender. Aí eu vou vender por. Eu vou vender por. Tava vendo? Vou vender por R$ 70. Uhum. Eu tô pensando assim, a minha, Felipe, Que é isso? É eu pensei, cachaça, é? é o vinho. Ah. É o pequenininho, aquele pequenininho. Aí, a minha caixinha, a minha cesta, eu vou fazer um bolo vulcão pequenininho de 14, do aro 14. Aí eu vou colocar uma barra de chocolate, um coração trufado. Eu pensei em colocar brownie, mas como já tem muito chocolate, aí eu tirei o brownie, vou fazer pipoca e uma caixinha com 6 brigadeiros e 2 embalagenzinhas assim com salgado. Aí tem a opção do vinho ou 2 latinhas de refrigerante ou 2 caixinhas de suco. Pronto. E aí eu tô pensando, mas eu tô pensando aqui porque eu ainda vou fazer adesivo de coração porque a minha caixa ela é crua, como se fosse um papelão assim cru, né? Aí eu vou decorar ela, eu vou botar uns adesivos de coração, uns nomezinhos, eu te amo, porque eu não consegui, eu achei as caixas decoradas muito caras. E eu queria baratear aí para ver se saía mais barato ainda para a pessoa, porque eu acho que quanto mais barato a gente oferecer, eu acho que mais a gente consegue vender. E É, eu, não, com assim, certeza. aí tem um saquinho ali arrumadinho, boto uma fita, boto o adesivo, né, personalizado e tudo. Eu acho que dá para me vender por uns 80, 85, por aí, mais ou menos. Eu não fiz o cálculo ainda, foi da pipoca, porque eu não fiz a pipoca. Mas as outras coisas tudinho eu já calculei. Ah, e o Aí dá meu mais ou também. menos isso. Deixa eu mostrar para vocês. O meu também eu vou colocar. Eu vou colocar. Vocês estão vendo? Esse quadro aqui, ó, que eu achei por R$ 2. Ai, que legal. Pois é, é um Legal. quadro bonitinho. Aí eu comprei 10. Uhum. Ah, Aí eu vou usar também a caixa branca, porque. Deixa eu ver se eu acho aqui. A essa aqui? caixa que eu achei decorada foi essa daqui. Uhum. E eu achei muito brega. Aí Uhum. eu prefiro Tem muito, usar. é decorado demais. Eu prefiro usar a branca e colocar um Uhum. laço em cima, entendeu? É, tá ótimo. Tá ótimo. Aí tem essa mulher aqui vendendo por 4,20 a caixa branca, Uhum. 30 por 30. Eu sei. Se tiver É, tá. fornecedor, Ju, tu me manda que eu quero. O quê? Tá? Fornecedor de caixa. Ah, não, eu vi. Não, o dele é assim. Ele trabalha com. A loja dele é papelão, tipo papelão. Ele faz caixa, essas coisas. Só que o dele é como se fosse assim, sabe? Ó. Só a Papel parte de baixo. craft. Não, é papelão mesmo. É porque eu não recebi. Ele ia ficar pronto hoje, só que não ficou. Aí Aham. é como se fosse assim, só a parte de baixo, uma cesta, entendeu? Só a parte de baixo, não tem tampa. Aí eu vou colocar as coisas aqui, vou botar dentro de um saco e dar o laço e fechar. Aí vai ficar as coisas tudo em pezinho assim, tá? Tudo em pezinho. Só Top. que ainda vou ver o que é que eu vou fazer com essas caixas que sobrou do Dia das Mães que eu tenho. Ainda vou ver se eu faço alguma coisa. Ótimo, então. Aqui. Vamos começar, Vamos. tá? Deixa eu botar. Boa tarde a todos que entraram. Espero que todo mundo esteja bem. Tá? Estamos, em nome de Jesus, cada vez mais perto. Provavelmente, se tudo caminhar bem, em julho retornaremos nossas aulas, né?
se tudo realmente der muito certo. Deixa eu ver aqui. Nós iremos falar hoje sobre manipulação de alimentos, que é realmente um tema muito importante, né? E eu não sei como falar isso de uma forma que não soe chato, mas eu preciso que vocês comecem a estudar de verdade, certo? Aos veteranos, ouçam isso como uma reclamação, e aos novatos, ouçam isso como um incentivo a estudar a apostila quando vocês estiverem acesso a elas, tá? Muitos alunos me perguntam o seguinte: professor, qual é a validade? Qual é não sei o quê? Como é que eu faço isso? Sendo que todas essas informações, elas são ditas em sala de aula e principalmente tem na apostila, né? Então, assim, às vezes eu fico até chateado, de verdade, porque são informações que eu sempre passo para vocês em sala de aula, sempre, né? Toda aula a gente trabalha com alimentação, então toda aula a gente fala sobre venda, sobre estoque, fala sobre armazenamento, fala sobre validade. Não adianta ir para as aulas e prestar atenção só no modo de preparo das receitas. Tem que prestar atenção na aula inteira, tá certo? Então, hoje a gente vai voltar a falar sobre isso de uma forma mais lenta, né? Para se aprofundar mais, tá certo? E eu peço que vocês prestem muita atenção e estudem, ok? Essa é isso, porque nem sempre eu posso estar respondendo tudo a toda hora, a todo momento, né? Se vocês veem, os alunos que falam comigo sabem que eu demoro para responder. Então, assim, é muito mais fácil vocês consultarem, né, a mente de vocês, prestarem atenção nas aulas e, principalmente, consultarem a apostila. O Instituto Mix libera, vocês compram, na verdade, um material que ele é riquíssimo em conteúdo e vocês precisam ler, tá bom? Então, gente, se apeguem a esse tipo de material. Essa aula eu vou estar enviando também para o WhatsApp de vocês, tá bom? Então, salvem esse conteúdo. Introdução. A qualidade e a inocuidade do alimento estão relacionados com o emprego de práticas higiênicas eficazes em cada etapa da cadeia alimentar. Isso é desde a produção e colheita no campo até o consumo. A higiene nos estabelecimentos que manipulam, processam, comercializam, distribuem alimentos visa basicamente a preservação da pureza, do sabor, do aroma, da aparência e da qualidade microbiológica dos alimentos. Assim, a higiene auxilia na obtenção do produto, que além de preservar as qualidades nutricionais e sensoriais, tem uma condição higiênica sanitária adequada, não oferecendo quaisquer riscos à saúde. Ou seja, né, a manipulação de alimentos, ela vai desde a simples colheita até o produto, até o consumidor final, que é o cliente. Então, a manipulação de alimentos, ela não só é a hora que a gente corta o alimento, que a gente produz o bolo ou o recheio, corta a carne, não. Ela vai desde a escolha de um bom fornecedor, desde uma boa colheita até a finalização do nosso prato, a entrega do nosso produto, a embalagem, como nós estamos transportando. Tudo isso é manipulação de alimentos. Em resumo, o que é que a manipulação de alimentos ela visa? Evitar danos à saúde do consumidor, reduzir o risco da perda do produto e aumentar o shelf life do produto. O que é shelf life? É a validade, né? Então, se eu tenho um produto muito bem manipulado, a sua validade, consequentemente, vai ser bem maior ou vai cumprir, né, ali os dias que ela diz ser a validade. Então, se eu sei que um bolo meu de vitrine, ele dura 7 dias na geladeira ou 7 dias na vitrine, se eu manuseá-lo muito bem, ele vai continuar com esses 7 dias. Mas se por acaso eu erro no produto, eu manipulo ele de forma não higiênica, utilizo formas, embalagens molhadas,
Utilizo formas, embalagens com sujidades, com gordura, né? Ao invés de durar 7 dias, ele passa a durar 3, 5 dias, né? Começa a aparecer mofos, pode aumentar o risco de contaminação por azedar o produto e etc. Perigos em alimentos. A gente tem alguns tipos de perigos. O primeiro perigo é o perigo biológico, que são as bactérias, são os vírus, são os mofos, são as leveduras e parasitas patogênicos. Então, a gente tem hoje um caso que não se sabe a origem, né? Mas a gente está passando hoje por um caso de um perigo biológico, que é um vírus, né? Esse tal do vírus da Covid, né? Que provavelmente esse vírus ele foi aí detectado em uma venda de animais silvestres, né? Ninguém sabe o que é que fazem com esses animais, mas tudo isso com muito perigo. Então, trazendo assim para a nossa realidade, por exemplo, um risco de perigo biológico, quando eu compro um ovo de casca quebrada, né? Porque a bandeja é R$ 8 da casca quebrada, então vale mais a pena. Ou quando eu compro um produto vencido, porque é mais barato. Ou quando eu estou muito tempo sem usar um produto, mas eu volto a usar e não observo se está fora da validade ou se ele está ali não apresentando características saudáveis. Porque muitas vezes o produto ele está dentro da validade e aí o que é que acontece? A gente usa aquele produto e sabe que o produto apresenta cores diferentes, está diferente. Vou dar um exemplo bem real. O chocolate branco, quando a gente não usa ele, ele fica amarelo por fora e branco por dentro, né? Então, será que aquele chocolate está bom para ser usado? Né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? O cheiro, a nossa visão, fala muito também. Então, é preciso que a gente, né, observe isso com mais cautela. O outro perigo são os perigos químicos, produtos de limpeza, lubrificantes, venenos e aditivos. Né? Os produtos de limpeza, as formas elas devem ser bem lavadas. Ao mesmo tempo, elas também não podem conter traços de produtos químicos, de detergentes. Os produtos químicos em nossas cozinhas devem ser sempre guardados próximos ao chão e nunca em prateleiras próximas a alimentos. É sempre bom reservar também o pano, que vai passar o pano de chão na cozinha, a vassoura só para a cozinha, não misturar a vassoura de banheiro com vassoura de cozinha, tudo isso para evitar esses tipos de riscos. Vou fazer detetização na minha cozinha, tenho que observar tudo, como é que anda as embalagens dos meus produtos, se eles estão bem vedados, se eles estão bem lacrados, para que não venha a entrar dentro dos meus produtos. O terceiro perigo é o perigo físico. Pedras, parafusos, poeiras, plástico, madeiras, vidros, fragmentos de ossos, fragmentos de insetos, ossos, espinhas, anéis, brincos, né? O que puder cair dentro do nosso alimento, que não faz parte dele, é um perigo. E esses produtos mais sólidos, né, como pedra, os anéis, brinco, cabelo, são perigos físicos. Então, a gente tem que estar bastante cuidado com isso, né? Na turma de vocês, tinha uma aluna que adora unha grande, né? Ave Maria. A unha dela parecia um carro alegórico. Mas ela persistia em ir às aulas. Até que um dia ela confessou que uma unha, não sei se foi uma unha ou se foi uma pedra, caiu aí no produto dela que ela estava fazendo. Então, isso é realmente um grande perigo, né? E mancha a nossa imagem. Né? Já pensou você comer um feijão e ter uma pedra dentro do feijão? Ou você comer um bolo e via ali uma porquinha do brinco que caiu dentro e você não percebeu? Então, muita atenção nisso, né? Confeiteiro tem que ser o bicho que menos se preocupa com beleza, né? Para não ter nenhum problema sério. Muito cuidado com essas confeiteiras, entre aspas, que vocês se inspiram, né? Essas gatinhas aí que começam a fazer bolo e vão para a internet como se fosse as experts, né? Talvez elas realmente sejam expert
quando o assunto é um assunto específico. Mas observem os trejeitos dela, né? Eu vejo muitas meninas se inspirando em moças quando vão produzir bolos, ficam com batom ou ficam com unhas grandes, essas unhas falsas, muito maquiadas, os cabelos soltos. Isso não representa higiene. Isso pode representar a beleza, né? Para ir para um shopping tá ótimo, mas para dentro da cozinha isso não dá certo, gente. Tá bom? Então, bastante cuidado aí com essas pessoas que vocês seguem, que, graças a Deus, elas tiveram muito sucesso, né? Mas que precisam ainda de alguns reparos quando o assunto é perigos físicos, tá? Tem algumas cozinheiras, tem algumas confeiteiras que vão fazer live, parece uma perua. Viu? Cuidado. Micro-organismos, também chamados de micróbios, são seres vivos pequenos que só podem ser vistos com auxílio de um microscópio. Eles podem crescer com uma enorme rapidez e um pouco mais de 6 horas uma célula se multiplica em 1 milhão de células. Os micro-organismos se multiplicam de forma muito rápida quando deixamos o alimento em condições inadequadas. Restos de alimentos que ficam nos utensílios, como facas, placas de corte, né? Os alunos do Instituto Mix, em geral, estou falando de todos, ama deixar chantilly no bico e pensa que eu sou burro, né? De que quando eu não vou guardar os bicos, eu não vejo os bicos sujos, né? Tudo cheio de chantilly, tá bom? Então, isso fala muito também da higiene de vocês. Que é isso, Juliana? Ah, nada não, tá? Isso também fala muito da higiene de vocês, tá? Vale porque o Felipe não me indica para uma vaga de emprego, vale porque não aparecem as oportunidades. Gente, muitas vezes, até na própria sala de aula, né, os alunos mantêm posturas que não são adequadas para dentro de uma cozinha, então, na entrevista, possivelmente, ele pode não passar, né? Então, assim, é muito importante estar realmente focados nisso, na limpeza dos utensílios, seja placas, tábuas de carne, placas de corte, bico de confeitar, sacos de confeitar, as formas, organização. Então, fiquem bem atentos, né? Não só para uma futura vaga de emprego, mas também para o próprio negócio de vocês. Os produtos, os bolos em gerais não podem ficar, não é interessante que eles fiquem em temperatura ambiente. E também que nenhum produto em processo de descongelamento seja descongelado em temperatura ambiente. O ideal é sempre ser descongelado em geladeiras. Então, evitar ao máximo manter os produtos em temperatura ambiente. Ah, professor, mas bolo caseiro, bolo fofo, bababá. Gente, isso são outros produtos, tá? Isso não quer dizer que dentro dele não estejam proliferando bactérias, porque está sim proliferando as bactérias ali dentro dele. Isso é um fato. A prova disso é que com 7 dias o mofo começa a aparecer, né? Você pode deixar ali um bolo totalmente vedado em temperatura ambiente, mas com alguns dias ele começa a apodrecer, ficar azedo e etc. Ou seja, está tendo reação química ali dentro dele. Acontece que existem bolos bem mais sensíveis do que esses bolos, como, por exemplo, eu não posso deixar um bolo de chantilly 3 dias em temperatura ambiente, que ele já fica azedo, né? O chantilly azedo é podre, né? Fica assim, e junta mosca, fica horrível, né? Mas o bolo fofo a gente não consegue fazer com que ele apodreça tão rápido, porque ele não é tão cheio, ele não é tão úmido, não apresenta grandes níveis de umidade, não apresenta coberturas que podem ser perecíveis e etc. O bolo mole, né? O bolo mole, nossa, o bolo mole. De gente, milho. O bolo mole, bolo de milho, acho que por 2 dias está azedando já. E né? Principalmente porque a gente está numa temperatura muito quente e estando o bolo estando A gente está fora. na pior temperatura, que é quente e úmido, né? Na praia, eu nunca me esqueço. Uma vez levei um bolo mole para a praia, uma peça grande que a gente tinha feito, e com 2 dias o bolo mole azedou completamente, né? É porque o bolo super assado, super perfeito, mas a umidade da praia com o calor também, né? O bolo não com 2 dias não deu certo. E lá em casa ele fica assim 3, 4 dias sem nenhum problema, tá? O que os micro-organismos necessitam para se multiplicarem? Eles precisam de temperatura.
Quando deixamos alimentos que devem ficar sob refrigeração à temperatura ambiente, os micro-organismos se multiplicam. Quando não observamos as instruções contidas nos rótulos dos alimentos quanto à temperatura de conservação, resfriado ou congelado, eles também se multiplicam. Quando deixamos alimentos quentes em temperatura ambiente, eles também se multiplicam, tá? Empada em temperatura ambiente, coxinha em temperatura ambiente. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado com esses produtos. O que os micro-organismos necessitam para se multiplicarem? Além da temperatura, ele precisa de água. Os alimentos possuem em sua estrutura água, que pode ou não estar disponível para que os micro-organismos se multipliquem. Por exemplo, as bactérias crescem com maior dificuldade em alimentos secos. As bactérias crescem com a maior dificuldade em alimentos secos, como farinha, arroz cru, feijão. É tanto que arroz não precisa lavar, feijão não precisa lavar, porque dentro deles não há bactérias. Enquanto que alimentos mais úmidos, sua multiplicação é intensa, como carne, queijo, bolos, tortas, coxinhas, empadas, risoles, tudo que a gente trabalha, que manipula, que passa pelo processo de cozimento, né, ele tem umidade e a multiplicação é bem mais rápida devido a essa umidade. Onde podemos encontrar os micro-organismos? Em manipuladores. Podem contaminar os alimentos em sua razão de mau hábitos, né? Os funcionários e pessoas que adoram ficar com a mão na boca, de roer unha, né? De ficar colocando a mão no olho, né, Juliana? No nariz. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá? E os nossos funcionários têm que estar todos muito bem vestidos, tá? Se possível, de máscaras para evitarem esses micro-organismos. E também na hora de falar, né, que vai saliva no alimento. Matéria-prima. Plantas e animais podem apresentar naturalmente substâncias tóxicas, como, por exemplo, o ovo, né, apresenta ali a salmonela, que é uma bactéria muitíssimo perigosa. Pragas. Quando entram em contato com a área de produção, embalagens ou armazenamento, né? Roedores como formigas, baratas, insetos, moscas, ratos e etc., que entram em nossa cozinha, é um alerta assim, altíssimo para a gente. Equipamentos e utensílios podem se tornar fontes de contaminação por serem construídos de forma que dificulta a limpeza correta e posterior sanitização, serem construídos com materiais inadequados, como madeira e outros materiais porosos. Eu vou pegar aqui um exemplo real de produtos que eu compro para minha cozinha. Fiquem aí. Ele falou horário normal, tá? Eu acho aqui o horário no Instagram. Oi, cheguei. Cadê o bolo TikTok, Tati? Ó, tudo que eu compro para minha cozinha é assim, liso. Ó, liso. A tampa. Olha a tampa. Não tem uma marcazinha aqui, ó, que é da Alô. Não apresenta nenhum decoração, nem nada, tá? Todos os meus potes, ó, todos, sem exceção, todos são assim, ó. Nenhum tem detalhe, tá? Eu vou mostrar para vocês um que eu tô quase para dar fim, que é essa baciazinha aqui. Só não dou porque ela é da Tupperware.
Mas isso aqui, gente, essas entranhas aqui que tem nela, acumula sujeira. Acumula sujeira, tá? Então, tudo meu é do mais... são materiais de boa qualidade, né? Que eu consigo levar para o micro-ondas, tá certo? Como, por exemplo, esses potes que vende lá no Açaí, que são maravilhosos. Tá? Ó, para mistura e tudo. Todos não têm nenhum resquício de... Ó, não tem acabamento. Ah, arrasou! Tá? Tá? São ideais, tá certo? As derretedeiras para chocolate, ó, não tem acabamento nenhum. Por quê? Porque junta sujeira, tá? As minhas caixas que eu guardo, né, as coisas na geladeira, os potes também não tem. São aqueles bem profissionais mesmo, ó. Ó, tá vendo? Aquelas caixas, ó. Tá vendo? Essas caixas você encontra muito em atacadão, tá? Elas são um pouquinho caras, né? Mas é comparada aos outros potes, mas elas não apresentam o quê? Elas não apresentam nenhum traço de risco que possa entrar dentro alguma coisa. Elas não apresentam tintas, elas não apresentam o material que tem no plástico que é tóxico, tá? Eu não sei o nome desse componente. E elas podem ir tranquilamente para banho-maria, se eu quiser escaldar, se eu quiser levar para o micro-ondas. Isso é muito importante a gente estar atento nisso, porque é em relação à validade dos meus alimentos. E logo eu, que adoro congelar tudo, né? Eu preciso que realmente esteja tudo limpo. Eu tenho o bolo para entregar sábado, ele já está na minha geladeira pronto. Eu vou deixar chegar só sábado para eu colocar os topos e decorar. Mas a massa já está regado, molhado, com tudo. Entendeu? Para que isso? Para eu ganhar tempo, né? As massas também já são congeladas. Então, se eu não tiver essa rotina, eu não consigo ter mais de um emprego, que é o que eu sempre gosto de ter, né? Que você não tem um, você corre para outro. E também eu não vou ter tempo, né? Eu preciso otimizar o meu tempo, tá? Agora a gente vai dar continuidade. Logo nessa crise, meu amor, se a gente não se virasse como fosse, porque o confeiteiro, ele é camaleão, né? A nossa profissão. Não consegue vender bolo para 30 pessoas, faz pote, faz não sei o quê, se vira do jeito que pode. E a gente tem que estar sempre por dentro de tudo. Vamos lá. Aqui tem umas cores de placas, tá? Que deve conter em nossas cozinhas, tá? A placa branca, a vermelha, a verde, a azul, a amarela e a rosa, todas apresentam um significado e todas apresentam cores. A cor branca para queijos, eu uso para queijo e para chocolate, lá no Instituto Mix. A vermelha para carnes, a verde para vegetais, a azul para peixes, a amarela para aves, a cor bege para assados e embutidos. O que faz o micro-organismo nos alimentos? Patogênico, causadores de doenças, né? Então, eles podem causar algum tipo de doença. Pode ser diarreia, pode ser uma dor no estômago, pode ser também morte. Fala-me Deus, quem está com o microfone ligado? Socorro! Desliga aí, microfone. É meu curso. E online? É meu professor. Socorro, desligar o microfone, por favor. O barulho está muito alto. Ok. Obrigado. Tá? Os micro-organismos nos alimentos, eles podem ser os patogênicos, que eles podem causar de uma simples dor de barriga, como uma simples gases, como até a morte, né? Também como bactérias que podem causar algum dano, podem deixar sequelas, isso é muito importante. Não patogênicos, deteriorantes que estragam os alimentos e os úteis, né? As bactérias úteis que são
os que vão nos ajudar nos processos de fabricação de pães, cervejas, iogurtes, queijos e etc. Doenças transmitidas por alimentos. São doenças transmitidas através de alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos. Gastroenterites, salmonelose e botulismo são alguns dos exemplos. Quando vocês olharem meu Instagram e verem que umas fotos minhas com 1 milhão de quilos a menos, aquilo ali, gente, eu tinha pegado uma bactéria no meu estômago e eu sentia muitas dores e era aquela bactéria H. pylori, né? E aí, tudo isso por conta de uma manipulação de alimentos péssima e também por um erro meu, né? Eu fui inventar de sair de uma festa. Eu nunca faço isso. Tenho certeza que foi lá, até porque eu não como salada em nenhum self-service, não como salada em hamburguerias e nem nada, né? E nenhum canto, nenhum canto eu como. E saladas cruas. E lá eu comi essa salada saí de uma festa, comi nesses podrão, passei mal na mesma noite. Com algumas semanas depois, né, eu comecei a sentir fortes dores, era a bactéria já arrasando no meu estômago, e aí eu tive que fazer uma série de tratamentos, foi terrível, tá? Mas isso tudo por causa de uma bactéria. Então a gente tem que ter bastante cuidado, tanto com a manipulação e tanto de onde a gente compra os alimentos e tanto também dos nossos fornecedores. Vamos lá. Alimentos mais envolvidos em DTAs, né? Que são essas doencinhas. Pratos manipulados à base de carne, frango, como empadões, fricassês e risotos. 1 minuto. Alimentos mais envolvidos em DTAs, que são pratos manipulados à base de carne ou frango, empadões, fricassê, risotos, recheios, produtos manuseados, cremes, panquecas, bolos recheados, queijos, salgadinhos, arroz cozido, carne e aves cozidas, molho, frutos do mar e frutos do mar cru, mal cozidos ou pronto. E aqui tem uma fotozinha que eu coloquei. DTAs. No mundo existem 3 tipos de pessoas. As que tiveram algum tipo de doença relacionada ao maltrato com o alimento, as que irão ter, infelizmente, e as que estão tendo, né? Então, assim, quando eu fui para o meu gastro, ele disse que 98% das pessoas têm algum distúrbio alimentar, né? Algum problema estomacal, né? Que já provém de algum tipo de má alimentação, né? Até a nossa própria água, gente, ela entra também no mundo aí da alimentação. O nosso fornecedor de água tem que estar muito bom, né? Cuidado com as águas de coco que a gente compra no Sinal, o pessoal diz que tem cocô lá dentro. É tão doce que só pode ter cocô, que não pode. É tão gostoso, né? Vamos lá. Principais, sim, é o temperinho deles. Não. Né? Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Eu acredito que eles, na verdade, devem colocar, acho que um pouquinho de açúcar dentro daquela água de coco, que sempre que eu compro, e eu sou consumidor daquelas águas de coco, não aprendi ainda. Eles podem colocar aquele gelo escama, que ninguém sabe de onde é a água. Que é podre, né? E também, acho que eles colocam açúcar, não pode, porque alguma quantidadezinha de açúcar, né? Eu vi que quando eu estava em São Paulo, você vai no mercado e tem uma feira lá maravilhosa de frutas tipo raras, sei lá. E as frutas mais lindas do mundo. E eles ficam dando para você provar. E a faca fica dentro de um bem bonito de água, um pote de vidro, né, com água dentro, e eles colocam a faca lá. E aí eles partem a fruta com aquela calda, com aquela água, e dá para você com a faca, e dá para você e volta a água para lá. E aí eu descobri, não sei se é verdade, que a minha amiga disse,
que aquela água ali é como se fosse uma garapa de água e açúcar. Aí quando você come a fruta, ela está altamente doce, porque ela foi cortada com aquela faca que tem água e açúcar, né? E aí quando você chega em casa, a fruta é muito azeda, né? Aí dá esses truques, né? O que foi, Juliana? O Mário ali, ó, dando de pau ali, lavando as panelas ali atrás. Tá bom, tem que botar esses machos para trabalhar mesmo, viu? Tá certo. Ficar só comendo bolo. Principais sintomas: febre, diarreia, vômito, dor abdominal, gases e dor de cabeça, né? Então, assim, quantas vezes a gente come uma comida, às vezes não tem febre, muitas vezes não tem vômito, mas tem aquele enjoo, né? Aquele coisa estranha. Boas práticas de alimentos. São práticas de higiene recomendadas para a manipulação correta de alimentos, visando a obtenção de produtos seguros. As boas práticas envolvem qualidade da água, saúde dos manipuladores, controle de pragas, higiene pessoal, ambiental e de equipamentos, estrutura física, procedimentos para recebimento e armazenamento, preparo e distribuição de alimentos. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a água, tá bom? Essas nossas caixas d'água, elas devem estar sempre limpas. A saúde dos manipuladores, quem fuma, né, é realmente um probleminha, quem fuma e trabalha com cozinha. Tem que ter bastante cuidado, tá certo? Porque é um ato de sempre levar a mão à boca, e então isso é muito problemático, tá? E uma dica, tá? Nada contra quem fuma, tá? Até porque, né, eu já fumei e etc. Não tenho um problema com isso. Mas evitem ficar se expondo como pessoas fumantes, tá certo? Para os seus clientes. Se você tem uma loja na sua casa, né, se você vende produtos na sua casa, evitem ficar fumando na calçada, evitem ficar fazendo qualquer tipo de postura que as pessoas podem não discordar, tá? Do mesmo jeito, se a pessoa tem gente que não gosta nem da fumaça, né? Imagine ver uma pessoa que fuma assiduamente na calçada, fumando. Então, mantenha esses seus atos apenas dentro da sua casa, tá? Quando for falar com os dentes, chupa uma balinha para, né, não expor aquele aroma, tá? Então, bastante cuidado com isso. Mais uma vez, isso não é preconceito, tá? É só uma forma de fazer com que você não perca clientes, tá bom? Na situação que nós estamos hoje, infelizmente, a gente não pode perder cliente. A gente tem que fazer de tudo para, né, absorver o cliente. Tem muitos clientes que eu não gosto, né? Minha mãe até conversou hoje comigo assim, aquela cliente tá, não sei o que, é muito chata. Aí eu peguei e falei assim, ela é um porre. Aí ela, vale tu, e ela é tua cliente. Aí eu peguei e falei assim, mas eu finjo que gosto dela porque eu preciso do dinheiro dela, porque senão, né? Mas assim, meus clientes, eu finjo que amo, trato com maior paixão do mundo. E graças a Deus eu tenho clientes muito bons, muito, muito, muito sensatos. Mas vez por outra a gente encontra uns clientes mala, né? E aí a gente tem que fingir que tá tudo bem, ou então, se passar dos limites, né, a gente tem que descartar esses clientes, tá bom? A qualidade de água, ela tem que ser boa para beber, para lavagem, higiene das mãos e principalmente para o preparo dos nossos alimentos. Controle integrado. Gente, vocês têm coco em casa, coco verde? Não? Eu tô doido para fazer um teste de bolo, ao invés de colocar leite, tipo assim, um bolo de coco, ao invés de colocar leite, colocar água de coco para saber se fica bom o bolo. Se fica assim com um gostinho interessante. Eu já peguei a polpa do coco verde, né? E bati no liquidificador. Aí ficou como se fosse um creme. Ficou parecido creme de leite. Ficou muito bom. Creme de leite vegano, né? Aí, Pois é. Aí eu usei para fazer cobertura daqueles bolos que eu faço, né?
Ficou bom? Ficou. Ótimo. Controles integrados de pragas. Ratos, baratas, moscas, besouros, cupins, cachorros e gatos também são considerados pragas, tá? Morcegos, pássaros e outros. Cuidado com esses tipos de animais em nossa produção. Eu atualmente estou passando por um sério problema, porque a minha cozinha, hoje eu aluguei, minha cozinha está alugada, né? E eu peguei toda a minha cozinha e trouxe aqui para casa da minha sogra, né? Onde eu coloquei tudo na área, né? Tem uma área aqui que dá para fazer esse tipo de manipulação. Porém, as minhas cachorras, vez por outra, passam por esse meio aí. É como se eu criasse cachorro de fato, né? Tipo, onde eu trabalhava, onde eu tinha minha cozinha, não tinha como ter cachorro, porque não era uma casa. Mas é como se a gente trabalhasse com os animais dentro de casa. Que isso é normal, né? Geralmente quem tem filho, marido, até você mesmo pode gostar de um cachorrinho, um gatinho. Contudo, tem que ter bastante cuidado, tá? Vai manipular, passar pano, vai manipular, ter cuidado para não ter nenhum desagrado dentro dos nossos bolos. Medidas para evitar a entrada de pragas. Tela milimétrica nas aberturas, mola nas portas, cortina de ar, retirar os produtos. Cortina de ar, gente, é sabe quando você entra no supermercado que tem um jato de ar na porta? Aquilo ali, ele barra tanto a entrada de moscas, né? Como também não permite a saída do ar-condicionado da loja. Retirar os produtos de embalagem externas, não permite a entrada de caixotes e entulhos nas proximidades das áreas de produção e evitar esconderijos, né? Ou então, sempre as prateleiras devem ser altas, nada de equipamentos muito encostados em paredes, evitar cantos de paredes, sempre para poder você ver a sujidade. A detetização deve ser feita através de uma empresa especializada e com registro junto à vigilância sanitária do município. Cuidado com o lixo. Deve ser removido todos os dias e sempre que necessário. Lixeiras devem conter tampas e sacos. Ao ser armazenado na área externa, o lixo deve ficar em local fechado e protegido de pragas. A coleta deve ser diária através da rede pública ou privada. E os nossos lixos devem ter esse pedalzinho aqui embaixo, tá ok? Para a gente não ficar levantando a tampa do lixo. Higiene e comportamento pessoal. O que é higiene pessoal? Está relacionado às práticas higiênicas que adotamos visando preservar a nossa saúde. Banho diário, né? Então, assim, quem não gosta de tomar banho, gente, eu tenho uma infelicidade para dizer, vai ter que gostar, tá? Porque até para você se sentir bem produzindo as coisas. Às vezes eu chego tão cansado do trabalho, eu tenho que fazer um bolo, fazer uma fornada de alguma coisa. Basta eu tomar um banho que eu fico renovado. Acho que cura muitas coisas, né? Mas o banho, ele serve muito mais além do que isso, mais para tirar sujidades, poeiras, né? Cabelos que ficam no nosso corpo, enfim. Escovar os dentes após as refeições, cabelos protegidos e limpos, unhas curtas, limpas e sem esmalte, barba e bigode feitos, uso de desodorantes inodoros suaves, sem utilização de perfumes, uniforme completo de cor clara, bem conservados e limpos, com troca diária de utilização somente nas dependências internas do estabelecimento. Tá bom? Então, a doma não é para sair no meio da rua, tá certo? A roupa que a gente cozinha não é a mesma roupa que a gente sai, tá? Então, muito cuidado. As moças, cabelos, né? Pode ter o cabelão lá nos pés, mas dentro da touca, dentro da cozinha, tá certo? Brincos, né? Sem maquiagem, sem batom, sem gloss, as unhas totalmente branquinhas. Isso sempre apresenta muita limpeza para os nossos clientes. Não devemos manipular alimentos estando doentes, com ferimentos nas mãos ou nas unhas. Manusear dinheiro também não podemos. Cantar, falar, tossir, espirrar em cima dos alimentos. Provar alimentos com as mãos.
fumar durante o trabalho, utilizar adornos, mascar chicletes ou comer durante o trabalho, guardar alimentos no vestuário. A gente também não pode, tá? Quando devemos higienizar as mãos? A todo momento. Ao chegar do trabalho, ao chegar ao trabalho, ao utilizar o sanitário, ao tossir, espirrar, suar o nariz, após fumar, após recolher o lixo, após pegar em qualquer material contaminante, após interrupção de qualquer serviço, após troca de função. Estou cortando uma carne, vou cortar um frango, lavo as mãos para não contaminar o frango. Estou mexendo com farinha de trigo, vou mexer numa farinha de arroz, lavo as mãos. Estou mexendo numa espátula de brigadeiro, vou mexer numa massa de empada, lavo as mãos. Não, isso é contaminação também. Eu estou trocando, fazendo aí uma alquimia sem querer dos meus alimentos e sem poder, podendo estar aí destruindo o meu alimento. Higiene de equipamentos e utensílios. Retirar o excesso de alimentos, lavar com água e detergente, enxaguar, desinfetar com solução clorada, secar naturalmente, guardar em local seco e protegido. Todas as cozinhas, gente, é proibido em cozinha pano de prato, tá? Cozinhas profissionais que tem pano de prato, a vigilância bater, tchau e bênção, tá bom? Então, como é que a gente enxuga os materiais? Em escorredores naturalmente. Por isso que é interessante ter várias espátulas, várias formas, tá? Tudo isso porque os produtos eles precisam secar naturalmente. Não pode de jeito nenhum pano de prato, porém eles abrem exceção para papel toalha. Higiene do ambiente. Retirar o excesso de alimentos e outras sujeiras, lavar com água e detergente apropriado. O detergente não pode conter aroma, tá certo? Tem que ser detergente neutro. Enxaguar, retirar o excesso de água, desinfetar com solução clorada. Toda a limpeza começa de cima para baixo. Nunca misture utensílios de limpeza da cozinha com os fornos do banheiro. Então, se eu vou lavar uma cozinha, eu nunca varro o chão primeiro. Eu primeiro limpo as panelas, passo pelas prateleiras. Quando tudo acima do chão estiver impecável, aí eu começo a limpeza do chão. Aqui está o preparo da solução clorada. Misture 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água, ou 100 ml de água para 10 litros de água sanitária para 10 litros de água. Seleção de fornecedores. Antes de contratar fornecedores, é importante fazer uma visita ao estabelecimento. Isso não é frescura, isso é cuidado, tá? Observe a estrutura física, a higiene dos manipuladores, equipamentos, utensílios e ambientes. O fornecedor deve ter um controle de potabilidade da água, de pragas e de saúde de manipuladores. Não esqueça de verificar se o preparo de alimentos não oferece risco à saúde. Data de validade e fabricação. Integridade e limpeza das embalagens. Cor, aroma, aparência, textura e, sempre que possível, o gosto dos alimentos. Nunca aceite produtos estufados, latas amassadas, furadas ou enferrujadas. Condições de armazenamento. Temperatura, tempo, organização, controle de estoque, identificação de produtos e separação de alimentos e produtos de limpeza. A nossa aula está encerrando, tá ok? E próxima semana eu vou dar continuidade, a esse tema. Tá bom? A gente parou em recebimentos de alimentos. Próxima semana eu dou continuidade a esse tema, tá certo? Ok? Sim, né? Pois... Foi ótimo. Tá bom? Pois então, até a próxima semana. Um beijo para todos vocês. E espero que estejamos perto novamente um do outro, tá? Muito em breve. Espero que em julho estejamos todo mundo reunidos. Tá bom?
Pois um beijo e tchau e até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Liga o microfone. Cadê o bolo? Tá ali, peraí, deixa eu... Eita, carregando. Peraí.